Como evitar problemas com a divisão de bens lá no divórcio. Hoje o tema do vídeo é justamente esse, então eu vou te explicar detalhadamente como que funciona essa divisão dos bens, essa partilha dos bens e qual a melhor forma de solucionar isso e evitar problemas lá no seu divórcio. Mas antes de explicar isso para você, vem cá. Você conhece o meu canal? O meu nome é Carlos, eu sou advogado, especialista em direito de família, voltado para a proteção das mulheres e dos filhos. Por aqui existem diversos vídeos sobre divórcio, guarda, partilha de bens, pensão, execução, ou seja, tudo aquilo que você precisa para evitar problemas. Então, já se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho, no sininho aqui para receber as notificações e bora pro vídeo. O divórcio é uma realidade da nossa sociedade. Infelizmente ou felizmente, isso acontece bastante. Mas as pessoas precisam tomar cuidado, você precisa tomar cuidado quando vai lá se divorciar e vai fazer essa divisão dos bens. Muitas mulheres não sabem como isso funciona ou aceitam qualquer tipo de acordo e acabam saindo prejudicadas, muitas vezes ficando sem patrimônio nenhum ou com muito pouco e ainda tendo que cuidar dos filhos. Então, hoje a gente vai realmente entender o que é essa partilha de bens, como acontece essa divisão do seu patrimônio e como você consegue, dentro disso, criar uma proteção para não ter problemas lá no seu divórcio. Eu sei que a ideia de casar é justamente não separar, mas isso eventualmente acontece e a gente precisa tomar cuidado com o nosso patrimônio. A gente precisa entender como esse patrimônio vai funcionar e como ele vai acontecer, como ele vai se encerrar lá no final do casamento, caso isso venha acontecer. Então, vem cá que agora a gente vai entender como que funciona os regimes de bens. Toda vez que duas pessoas vão se casar, independentemente se é homem, mulher, homem com homem, mulher com mulher, não interessa. A questão é, toda vez que uma pessoa vai se casar com outra, ela precisa tomar cuidado com o regime de bens. E o que é isso? O regime de bens é justamente a forma como que o seu patrimônio vai funcionar durante o casamento e no final dele, tanto no momento que você se separa, tanto no momento que um dos cônjuges ou companheiro falece. Gente, presta atenção aqui. Tudo isso que eu estou falando para vocês sobre casamento também serve para a união estável. É a mesma regra, tá bom? Então, aqui no Brasil, nós temos 5 regimes de bens, mas os principais são 3, que são o que a gente mais utiliza. São eles: a comunhão parcial de bens, que é o mais comum deles. Nessa comunhão parcial, aquilo que você já tinha antes do casamento continua sendo somente seu e aquilo que é adquirido durante o casamento passa a ser dos dois, certo? Com algumas exceções que a gente vai tratar em outro vídeo. No regime da separação total de bens, é justamente aquele em que nenhum patrimônio vai se misturar, ou seja, o que é seu continua sendo seu e o que é dele continua sendo dele. E a comunhão universal é aquele em que todo o patrimônio passa a ser dos dois, certo? Então, agora vocês já sabem quais são os 3 regimes principais e aí agora a gente vai entrar nos detalhezinhos de como que vai funcionar a divisão dos bens do seu divórcio em cada um desses regimes. O divórcio ele pode ser feito judicialmente ou extrajudicialmente. Mas aquilo que a gente vai ver agora vai servir para as duas coisas, para a gente entender quais patrimônios terão que ser efetivamente divididos. Esse é o ponto principal. Qual patrimônio você realmente tem que dividir com o seu ex? No regime da comunhão parcial de bens, é aquele regime que você, se não escolher nenhum outro, é ele que vai estar no seu casamento. E provavelmente é o que está valendo para você e para o seu marido ou para o seu ex-marido. Porque se você não escolhe nenhum outro, ele é o que acaba tendo validade para vocês, certo? É o que a lei define como principal. Nesse regime, como eu expliquei, aquilo que você já tinha continua sendo só seu. E aquilo que é adquirido onerosamente, ou seja, que vocês compram, é dos dois. Tem algumas exceções, como alguns bens recebidos de herança e os bens recebidos de doação, que são somente de quem recebeu. O cônjuge não tem direito nenhum a eles. Então, quando você for se divorciar, e é esse o regime, primeiro, você vai analisar qual patrimônio é só seu. Fala, ó, essa casa eu já tinha antes de casar. Isso aqui eu recebi de herança, isso aqui eu ganhei do fulano.
Esses patrimônios não se misturam e você não é obrigado a dividir de jeito nenhum. E aí você vai olhar aquilo que foi adquirido junto durante o casamento, aquilo que vocês efetivamente compraram, aquele carro, aquela casa e tal. E, gente, não interessa se está no seu nome ou no nome dele. Se foi adquirido depois do casamento, é dos dois. Tem uma exceção que é a subrogação. De uma forma bem rapidinha para vocês entenderem, é quando você compra um patrimônio com a venda ou com o dinheiro de algo que você tinha antes de casar. Então esse novo bem ele não se comunica, ele não entra no seu divórcio, não é dos dois. Continua sendo só seu porque você comprou com algo que você tinha antes. Precisa ser provado e é muito difícil, não é uma coisa muito fácil, tá certo? Mas aí você separou aquilo que não vai ser dividido e separa aquilo que vai se dividir. Se vocês forem para o judicial, é automaticamente 50% de cada um. E não é assim, fulano fica com um carro, Beltrano fica com outro. É 50% de cada bem. Então a casa vai ser dividida no meio, metade para você, metade para ele. O carro 1, metade para você, metade para ele. O carro 2, metade para você, metade para ele. Isso pode criar uma confusão gigantesca. Por isso é interessante talvez pensar num acordo, tá bom? Então no acordo vocês podem lidar de uma forma um pouco diferente e já já a gente vai falar sobre isso. Fica ligado aqui que eu vou explicar qual é a melhor forma de fazer um acordo sem ter problema. No regime da separação total de bens, é aquele em que você tem o seu próprio patrimônio e ele tem o dele, e eles não se misturam de jeito nenhum. O que é seu continua sendo seu, o que é dele continua sendo dele. Por isso você precisa prestar muita atenção na hora de escolher o regime. E se realmente for esse o regime, preste muita atenção em realmente escolher ele. Porque se você largar, por exemplo, a sua vida profissional para virar dona de casa, para cuidar dos filhos, nesse regime de separação total, e o patrimônio ficar só em nome dele, você pode acabar ficando sem absolutamente nada no divórcio. Por isso, preste muita atenção se esse for o regime que ele quiser escolher ou que você queira escolher, tá bom? Não saia por aí escolhendo sem ter certeza absoluta se esse é o melhor para você, porque senão você realmente pode acabar ficando sem nada. E o terceiro regime, também é muito simples, o da comunhão universal de bens, ou seja, tudo é dos dois, aquilo que você já tinha, aquilo que ele já tinha, sem exceção nenhuma, então tudo tem que ser dividido meio a meio, certo? Esses são os três principais. Eu expliquei para vocês como que tem que acontecer isso lá no processo de divórcio, no judicial, onde vocês vão brigar. Então, se você tiver briga, vai ter que dividir isso meio a meio. Agora, existe a possibilidade de se fazer um acordo, ou seja, você fazer um acordo extrajudicial lá no cartório, ou até um acordo judicial caso você tenha filhos. Não tem jeito, não tem como fugir do fórum se tiver criança envolvida. Nesse acordo, vocês têm a possibilidade de lidar melhor com esse patrimônio e falar, vamos supor, você tem uma casa e tem um carro. No judicial, na divisão certinha, metade da casa para você, metade para ele, metade do carro para você, metade do carro para ele. Nessa situação, você pode, por exemplo, ficar com a casa e ele ficar com o carro e você pagar uma diferença, por exemplo, do valor da casa em relação ao carro, ou vice-versa. Ou você acabar ficando com tudo porque ele já tem outros bens anteriores que não se misturaram. Então existe uma possibilidade gigantesca. Em qualquer regime de bens isso é possível ser feito, até no da separação total. Vamos supor, os bens ficaram todos em nome dele e vocês fazem um acordo onde ele transfere alguns desses patrimônios para você. Por isso é bem interessante fazer o acordo. Mas vocês precisam tomar um cuidado gigantesco. Por quê? Alguns homens, no momento que o divórcio acontece, a primeira coisa que ele faz é chegar para você com uma proposta. E ele entrega essa proposta para você. E como você está irritada, você está triste, você está frustrada, você acaba aceitando para simplesmente não ter problema. Ou porque você acha que não vai ter problema. Mas eventualmente você fica com menos patrimônio, ele escondeu alguma coisa de você, ele já passou alguma coisa para o nome de terceiro e aí você acaba se prejudicando. Por isso, eu te aconselho a ter o seu próprio advogado e que seja especialista no assunto, onde ele vai olhar o seu acordo e vai falar, isso aqui não está justo. E aí vai brigar por algo mais justo, tá? Não aceite um acordo onde você imagine que não vai ter problemas ou que está aceitando só para evitar a dor de cabeça, porque aí no futuro a dor de cabeça vem. Principalmente naqueles acordos onde existe uma separação total de bens,
ele vai ficar com a maior parte do patrimônio e você fica sem pensão nenhuma, mesmo sendo dona de casa. É importante tomar muito cuidado para não ter problema no futuro, tá bom? Então, hoje aprendemos aqui como funciona a divisão de bens no divórcio, quais são os 3 principais regimes, como eles funcionam e como lidar com essa divisão, fazendo ou no judicial, litigioso, com uma briga, por exemplo, dividindo tudo bonitinho, ou até mesmo fazendo um acordo onde vocês conseguem lidar com a situação de uma forma mais tranquila. Existem essas possibilidades e agora vocês também sabem como se proteger e evitar problema, tá? Então, antes de ir lá assinar seu acordo, procure um advogado especialista. Se você não tiver condições de pagar um advogado, olhe os vídeos aqui, veja os conteúdos que existem aqui no canal, que tem lá nas outras redes sociais, para você não cair no golpe, no conto do vigário e acabar se prejudicando. Porque, gente, se você aceitar um acordo ruim, modificar isso é quase impossível e demanda um esforço enorme que talvez você não tenha força financeira e psicológica para fazer, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Agora você já tem todas essas informações, então cliquem aqui para se inscrever caso você ainda não tenha se inscrito. Clique no botãozinho do curtir se você gostou do vídeo. Deixe seu comentário me contando como foi o seu divórcio ou deixando a sua dúvida para a gente poder conversar em outros vídeos, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!